Caros amigos, eu sou o Carlos Laia e esse é o nosso canal, o canal do Laia. Nós temos visto, acompanhado os acontecimentos políticos, acontecimentos que envolvem a sociedade em todos os campos e temos também acompanhado os diversos grupos, canais dito conservadores que comentam, que analisam esses acontecimentos e principalmente a nova fase aí da política nacional, com um governo dito de direita, tendo à frente o presidente Bolsonaro. Nós precisamos analisar esses fatos, ver esses acontecimentos, não simplesmente com a visão, o olhar da coisa prática, da coisa técnica, e mesmo que tenha esse discurso de defender os valores da família, de defender os valores cristãos. Porque uma coisa é a defesa pura e simplesmente, outra coisa é você viver esses valores, esses princípios, é você defendê-los e praticá-los. E nós não estamos vendo isso. Então isso se chama dentro do mundo político, dentro do mundo aí da luta ideológica, de uma falsa direita, que impunha a bandeira, que levanta a bandeira dessas questões, mas que continua, na prática, agindo totalmente contra aquilo que falam, ou seja, não vivem, não praticam o que falam. E nesse sentido, nós estamos vendo aí uma briga, uma disputa, uma divisão entre a chamado conservadorismo de direita, base do presidente Bolsonaro, e que é lamentável, porque se nós tínhamos uma situação positiva que poderia vir no futuro realmente consolidar como uma força política de direita, conservadora, e que poderia mudar o Brasil, nós estamos vendo, pelo fato de não haver realmente pessoas praticando aquilo que falam, que escrevem, nós estamos vendo aí que caminhamos para essa tentativa se tornar um grande fracasso. Mesmo depois do Bolsonaro ter discursado na ONU com um discurso realmente de direita, conservador, etc., que escrito, né, um discurso que foi pensado e que ele leu, né, porque se falasse de improviso da própria cabeça não sairia nada ali realmente coerente. Agora, nós estamos vendo que estão perdendo a grande oportunidade alguns canais aí de jovens conservadores de realmente consolidar o pensamento conservador. E um deles é o Terça Livre, que apareceu, pelo menos quando eu conheci, fiquei muito contente, digo por sinal, porque acompanhava o Alan dos Santos, seminarista, estive com ele no encontro, ele não deve se lembrar, mas estive no encontro onde ele estava presente, cumprimentando, etc. E agora vemos o Alan e o canal Terça Livre, porque as duas coisas ali se confundem, o Alan e o canal, né? Com uma posição totalmente bolsonarista, né? Ele não defende o presidente, mas defende os bolsonaros incondicionalmente. Isso faz com que está fazendo, eu acredito, tendência é que vai fazer com que ele perca credibilidade. Agora, para nós afirmarmos isso, vamos analisar um ponto muito importante. Então, Alan dos Santos, um ex-seminarista tradicionalista, que o cardeal arcebispo do Rio de Janeiro disse que não seria ordenado padre, mesmo que ele tirasse as melhores notas do seminário, por causa das suas posições conservadoras, tradicionais, a qual eu admiro. Porém, em quem, não o Alan, não o Terça Livre, mas o próprio governo dito de direita, o próprio movimento de direita, em quem eles se apoiaram para essa grande virada, essa grande guinada da esquerda para a direita que queriam fazer no Brasil. Se apoiaram em revolucionários. E por isso, agora, nós estamos vendo aí essa briga.
É igual aquela história do jacaré, não sei se é exatamente o jacaré ou se é uma tartaruga, mas vamos pegar aqui o jacaré e o escorpião. Então imagina lá no Pantanal, tá lá o jacaré tomando sol, vê um escorpião querendo atravessar para o outro lado, né, do rio. Aí ele fala para o jacaré, olha, eu posso subir nas suas costas, você me leva para o outro lado? O jacaré, tá bom, sobe aí. Ele subiu e quando estava chegando na margem do outro lado, o escorpião, picou o jacaré. Aí ele falou, poxa, mas eu trouxe você, né, você não conseguiria atravessar sem mim, aí você me pica, ou seja, soltou o veneno dele que o jacaré ia morrer, né? Aí o escorpião responde, olha, é a minha natureza. Então o que nós estamos vendo no meio político conservador é da natureza do político e também de uma falsa direita, que se apoiam não em princípios e em valores. Faz o discurso da moralidade, da defesa da família, mas, no entanto, são adúlteros, são pecadores. Não que eu me considere santo, de maneira nenhuma. Talvez seja o mais pecador entre todos. Porém, se nós não combatermos em nós mesmos, né, as tendências, o pecado, com confissão, com sacramento e com oração, ninguém consegue praticar a virtude, sem a graça de Deus pelas mãos de Nossa Senhora. E aí, quando nós vemos que um governo dito de direita, um partido praticamente que é a pessoa do presidente, do Bolsonaro, ele elege 52 deputados, agora 51, né? Sabemos porque o outro saiu. E ele não escolheu esses deputados. 51 deputados são quase 10% da Câmara dos Deputados. Então, esses 51 deputados deveriam trabalhar como uma força de ação no meio para que trouxesse mais deputados de outros partidos, não para o partido, mas que acompanhasse o governo, ou seja, a famosa base do governo. Porque nós temos deputados de tendência de direita, de centro, teus evangélicos, etc, etc. Mas nem isso foi feito. E se isso não bastasse, se apoiaram num roqueiro, Lobão, para dar um exemplo, que foi preso nos anos 80 por porte e consumo de droga, que em entrevistas ele disse, me tornei o xodó do Comando Vermelho. Então esse sujeito, ele se converteu? Ele se confessou? Ele pediu perdão pelos seus... Não, ele simplesmente da noite para o dia, não, eu sou conservador. E aí deu no que deu. O governo assumiu, ele começou a criticar, atacar o governo. Não atacar, criticar. Esse é outro detalhe que precisa levantar. O Alexandre Frota, um ator pornô, ou seja, um divulgador, um praticante da pornografia explícita aí nas telas de cinema, no teatro. Também, da noite para o dia, se tornou conservador. Então, são os escorpiões que picaram. Mas aí, no caso, o jacaré aqui, no caso, que são os políticos, o próprio governo, os bolsonaros, não são inocentes também na história. Porque, na medida em que você ficam com essas pessoas, por exemplo, um outro exemplo, o líder do governo no Senado, um MDBista, ex-ministro da Dilma. Eu não tenho certeza se da Dilma ou do Temer, mas foi do governo. E MDB, envolvido em toda a corrupção. Foi mantido no governo. A Polícia Federal, devidamente autorizada pelo Poder Judiciário, vai coletar provas ou investigação em curso no gabinete dele. No dia seguinte, ele se junta com o presidente do Senado, outro bandidão, cheio de processo, e vão até o STF e faz um acordo com o STF. A realidade é essa. Derrubar os vetos, todos os vetos, a maioria dos 18 vetos o número não está preciso, mas derrubaram a maioria dos vetos do presidente. O próprio líder do governo no Senado, líder do Bolsonaro no Senado, votou pela derrubada dos vetos e apoiou. Então, qual a medida que o Bolsonaro vai tomar em relação a esse líder, né, dele no Senado? Ele vai manter, como manteve
o secretário da Cultura, mesmo sendo acusado, etc, etc, e o próprio Flávio Bolsonaro, que a partir da conversa, da decisão do Toffoli, que favoreceu a ele e prejudicando o Brasil, porque, em consequência, todos os investigados que tinham como base as informações do COAF também pararam, o processo parou, a investigação parou. A partir daí, ele passa a defender a não abertura da CPI Lava Toga. E ontem, no Terça Livre de ontem, no Boletim da Noite, ao invés de comentarem, de questionarem a posição do líder do governo, o Alan dos Santos estava questionando a Lava Toga. Questionando que o Flávio Bolsonaro está certo. Chamando de mentirosos senadores do PSL como o Major Olímpio. Ora, o Major Olímpio, presidente estadual do PSL em São Paulo. Um senador de quase 2 milhões de votos, ou mais de 2 bilhões, se não me engano, não sei, com uma votação estrondosa. De repente, porque ele levantou dúvidas, suspeitas ou questionamentos, melhor dizendo, sobre Flávio Bolsonaro e a própria atuação do governo no campo político, ele não presta mais. Então, um governo como esse se sustenta, um governo desarticulado e sem princípios, porque faz o discurso que tem, mas não pratica, vai se sustentar? Vai conseguir realmente impor a sua agenda? Não vai. Nós vamos ficar fadados a um fracasso e, quiçá, daqui a mais um ano, um novo impeachment. A não ser que continue o Bolsonaro caladinho, porque desde que ele foi à ONU, parece que ele está calado. Como disse o Alexandre Frota, né? O dia que ele fez a cirurgia no dente, que ele ficou sem falar 2 dias, foi a melhor fase do governo. Agora, eu sou contra o Bolsonaro? Não. Sou contra o governo? Não. Eu sou a favor do Brasil. E aí nós não podemos fazer os Bolsonaros e o PSL, não pode ser o PT ao contrário. É o que está acontecendo. As críticas feitas à senadora, a juíza, me foge o nome dela agora, Sônia, se não me engano, pelo Alan dos Santos do Terça Livre, é ridículo. Flávio Bolsonaro ligou, sim, ela confirmou, outros senadores confirmaram, ligou usando palavrões, né, só para defender a própria pele. Então, há indícios, sim, que ele praticou crime na Alerj, há indícios, sim, que ele é envolvido com crime organizado, e isso não é investigado. E, não bastando isso, vem o Terça Livre, que não explicou ao Alan dos Santos se realmente quem paga o aluguel dele, porque eu teria. Eu teria o maior interesse em divulgar o contrato do meu aluguel para provar que não é outro que paga para mim. Mas não explicou, levou o Flávio Bolsonaro lá e ficou lá naquele nhenhenhê, porque não é bom a Lava Toga agora, porque não é bom. Ora, o próprio Alan dos Santos se contradiz quando ele disse que um dos poderes que pode investigar o STF é o Senado. E nós não temos motivo para investigar. Então, logo após a decisão do Toffoli, que tem implicado ele próprio e o irmão em propina, logo após a decisão, o Flávio Bolsonaro começa a trabalhar contra a Lava Toga, e isso é normal? Claro que não. Infelizmente, o Terça Livre virou porta-voz dos Bolsonaros, assim como os outros canais, mas vamos até dar um desconto que alguns estão realmente aí cobrando o governo, de leve, mas estão. E eu me pergunto a posição do senhor Sepúlveda. Conheço o Sepúlveda desde os 20 anos, quando ele saindo da adolescência, né? E ele é 6 anos mais velho do que eu. E vou dar um exemplo, quando o Lorenzon falou para ele da pesquisa Datafolha, que era uma mentira contra o Bolsonaro, ele se esquivou para não comentar a pesquisa. Muito sintomático. Porque as pesquisas, como ontem saiu do Ibope, mostram que o Bolsonaro está realmente perdendo credibilidade e apoio. E a minha pesquisa no meu dia a dia na rua tenho comprovado isso. As pessoas estão descontentes e decepcionadas com as atitudes, com o modo que o Bolsonaro governa. Quero aqui registrar as palavras de Dom Bertrand de Orleans Bragança sobre o discurso de Bolsonaro. Acho até que tem a mão dele ali na ONU, o discurso da ONU. Realmente muito interessante a questão da defesa da família, a célula máter da sociedade, a questão da Amazônia, etc, etc. Mas
A pauta ideológica só vai para frente se for cumprida a pauta econômica. 13 milhões de desempregados. Eu sou Carlos Laia, esse é o meu canal, o canal do Laia. Se inscreva no canal, curta os vídeos para que ele apareça aí nas pesquisas do YouTube. Temos também o nosso Facebook, Carlos Laia, a voz do taxista, e estamos lá também no Instagram. Carlos Laia, o canal do Laia.